Olá, tudo bem? Eu sou a Fernanda Gomes, professora de arquitetura, e hoje nós vamos fazer um tutorial no AutoCAD, ensinando alguns comandos para juntar linhas, um comando para fazer linhas paralelas, alguns dos principais comandos que a gente utiliza no AutoCAD para começar a fazer um desenho de uma planta de uma casa, por exemplo. Vamos lá? Já estou aqui com o meu AutoCAD aberto e vamos imaginar que a gente tem duas situações. A primeira situação que a gente vai abordar hoje é: você foi contratado para fazer um projeto. E aí você foi ao local, fez a medição. Vamos usar um espaço hipotético, bem pequeno, reduzido, e vamos colocar as medidas desse espaço. Então vamos imaginar que seja um ambiente que você mediu 2,5 por 3, um retângulo simples. Então vamos fazer aqui esse retângulo. Medidas internas, 2,5 por 3 metros. Então vou começar com o comando linha, L, Enter. Vou colocar o meu ponto inicial e vou dar aqui a minha medida 2,5, né, já que a gente trabalha com a escala métrica, 2,5, Enter. Lembrando que quando você ativa o comando linha, você só sai dele se apertar novamente a tecla Enter ou a tecla ESC. Se você não faz isso, você vai continuar desenhando com a linha. Então, eu fiz a primeira linha aqui de 2,5 e eu vou continuar o meu desenho fazendo a minha linha de 3 metros. Então, eu vou dar o sentido de direção da minha parede, vou digitar 3, Enter, pronto, fiz a minha de 3 metros e vou continuar o meu desenho. Vou fazer novamente a minha parede de 2,5, Enter, e vou apertar C, Enter, para fechar, né, o C de close, para fechar a minha forma. Então, aqui agora eu tenho o meu retângulo referente à minha medição interna, feita lá no espaço. Agora, eu preciso fazer o quê? Preciso colocar a espessura da minha parede, né? Tudo na vida tem espessura, a minha parede tem espessura. Vamos considerar que essa parede tem a espessura de 15 centímetros. Então, eu vou dar o comando Offset, através do atalho do teclado com a letra O, e vou apertar Enter. Aí eu vou dar a espessura dessa minha linha paralela que eu vou fazer para poder desenhar a minha alvenaria. Então, a minha espessura da parede vai ser 0,15. Enter. Vou selecionar a linha que eu quero fazer a paralela e vou direcionar o sentido da minha paralela. Então, se eu quero a paralela para o lado de dentro, eu indico o lado de dentro. Se eu quero a paralela para o lado de fora, eu indico o sentido externo e clico. O mesmo que acontece com o comando linha, acontece com o comando offset. Então, se eu dei para fazer a paralela de 15 centímetros, eu posso continuar dando a paralela em outras linhas. Caso seja uma outra medida, ou caso eu não queira fazer mais paralela, é só eu sair do comando, apertando a tecla ESC ou a tecla Enter. Mas não é o caso aqui, eu quero continuar fazendo as paralelas, porque eu quero fazer todo o entorno desse meu espaço. Então, se eu já dei a minha espessura de 15, vou selecionar a próxima linha, vou dar o sentido que no caso é o externo, né, já que a gente fez a medição interna do ambiente, a minha parede tem que estar para o lado de fora. E faço o mesmo com as outras paredes. Pronto, já dei todas as minhas paralelas, agora sim eu posso apertar a tecla Enter ou a tecla ESC. Pronto, saí do meu comando. Vou dar o zoom aqui. Agora, o que acontece com o meu desenho? Eu preciso juntar essas duas linhas, que no caso estão representando a face externa da minha parede. Elas precisam ficar como as da face interna, emendadas, né? Eu não posso ter esse vazio. Então, como que eu vou emendar essas duas linhas? Um dos comandos que eu posso utilizar é o comando Fillet, que é representado pela letra F do teclado. Então, eu vou dar F, Enter. E aí, uma coisa importante no comando Fillet. Eu posso fazer uma junção dessas duas linhas reta, que é o que eu quero aqui no caso, né? Então, o ângulo seria aqui 90 graus. Ou eu posso fazer curva também, tá? Então, nesse caso,
quando eu quero juntar 90 graus, é importante que aqui embaixo, olha, nesse raio esteja 0, tá? Caso você olhe aí na sua linha de comandos e esse valor esteja diferente de 0, você vai digitar R, Enter, e vai digitar o raio, 0, Enter, tá? Eu não quero fazer uma linha curva, eu quero fazer uma linha reta, então meu raio tem que ser 0. Pronto, meu raio tá 0, agora eu vou selecionar as duas linhas, selecionei uma, selecionei outra, e juntou as duas linhas que representam a face externa da minha parede. O mesmo eu vou fazer com os outros 3 cantos. Então, vou repetir o comando, o meu raio já está 0, agora eu só seleciono e efetivo a minha ação. Vocês percebem que quando eu seleciono a primeira linha, a hora que eu coloco o mouse, eu nem cliquei ainda, hein? A hora que eu coloco o mouse em cima da segunda linha, o AutoCAD já faz uma prévia desse movimento. Então, confirma, é isso mesmo que eu quero fazer, né? Eu quero juntar essas linhas com um ângulo de 90 graus. Então, a hora que eu clico, ele vai efetivar essa ação. E aí eu vou repetir isso no nosso último canto. Beleza? Juntei, então, as minhas linhas que representam a face externa dessa parede. Muito bem, então aqui a gente usou o comando Offset, usamos o comando Fillet e agora a gente vai fazer do outro jeito. Aqui nós fizemos a medição interna da parede. Agora vamos imaginar que essas medidas de 2,5 por 3 que nós utilizamos aqui sejam as medidas externas. Então eu vou fazer novamente esse desenho, vou puxar aqui, ó, como referência essa linha, tá? Tá vendo que sai aquela linha tracejada, né? Eu tô usando como referência porque eu quero que fique alinhado, porque a gente vai poder comparar isso depois. Então, cliquei. Vou fazer aqui, ó, 2,5, Enter, e vou continuar desenhando. 3, Enter, subir, 2,5, Enter, C, Enter, para fechar a minha figura. Tá certo? Muito bem. Se essas medidas agora são equivalentes à face externa do meu ambiente, eu preciso dar o meu offset para o lado interno, não é mesmo? Então, as minhas paredes vão estar para o lado de dentro. Vou manter a mesma medida da espessura da minha parede. Então, eu vou dar o comando Offset novamente para fazer a paralela. A espessura já está posta lá, 0,15 é a mesma, eu vou manter. Então, eu vou dar Enter. Vou selecionar a linha que eu quero fazer a paralela e vou indicar a direção interna. Cliquei, selecionei, cliquei, lembrando que eu só saio do comando se eu apertar Enter ou ESC. Selecionei, cliquei, selecionei, cliquei. Pronto, agora eu quero sair, já saí do comando. Diferentemente do primeiro caso, as linhas agora se cruzam. E o que eu preciso fazer? Eu preciso eliminar ou aparar essa parte que está aqui. Por quê? Porque essa quina tem que acontecer igual a essa externa. Eu não posso ter essas linhas aqui. Então, nós vamos remover essas linhas. Aí, existem duas maneiras. A primeira delas é o próprio Fillet que nós usamos anteriormente. Então, eu vou dar aqui o comando Fillet. O meu raio está 0, eu continuo querendo o meu raio 0. Vou selecionar as duas linhas que eu quero emendar. E pronto, efetivei a minha ação. Eu vou dar um Ctrl Z, né, aquele famoso Ctrl Z que desfaz a ação, para mostrar um negócio importante aqui. Se eu der o comando Fillet e selecionar a linha externa, ó, vou clicar aqui do lado de fora, tá? Essa parte seria a que eu queria cortar. E essa também. Olha o que ele faz. Ele vai emendar essas duas linhas. Então, eu preciso ter a consciência de qual linha ou de onde na linha eu vou clicar para poder fazer a emenda. Eu vou selecionar sempre a linha que eu quero manter. Que pedaço que eu quero emendar? Eu quero emendar esse pedaço com esse pedaço. Viu que antes de eu efetivar a ação, o AutoCAD fez uma prévia do que ia acontecer. Mais uma vez, vou voltar aqui, ó, Fillet, vou clicar aqui e quero emendar com essa. É isso que ele vai fazer. Se eu clico do lado de cá, olha o que ele faz. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado para não ficar tendo que refazer as coisas. Então, beleza. Usei o comando Fillet para eu poder emendar essas duas linhas. E aí, eu posso repetir, fazer isso novamente em todos os campos.
Beleza, mas existe um outro comando que eu posso usar para também emendar essas duas linhas, que no caso seria para cortar mesmo esses pedaços que estão para fora do que eu quero, né? Para fora de onde eu quero. É o comando trim. TR. Então, o trim, ele vai cortar os espaços que eu não quero. Olha aqui, já passei o mouse por cima do pedacinho que eu não quero e ele já está mostrando que se eu clicar ali, ele vai arrancar aquele pedacinho fora. É isso que eu vou fazer, ó. Cliquei aqui, tirei. Vou clicar aqui, tirei, apertei ESC, pronto, saí, lindo. Resolveu o meu problema, tá? Então, essa é uma maneira muito simples de usar o comando trim. Ele vai fazendo essas aparas, assim como os outros que eu falei, né? Eu só saio do comando se eu apertar o ESC, então eu posso já ir para a próxima quina, já cortar lá, já apertei o ESC, sair e pronto, minha parede está concluída. Então, olha só, agora é para a gente comparar os dois, né? A medida interna do ambiente era 2,5 por 3. Fiz a minha alvenaria para o lado de fora, nesse primeiro caso. No segundo, eu fiz a minha medida sendo externa, 2,5 por 3 do lado de fora da parede. Então, eu fiz as minhas paralelas para o lado de dentro. Num caso, eu precisei juntar linhas, no outro, eu precisei eliminar pedaços de linhas. E dessa maneira, a gente começa a construção de um desenho, né? Depois, eu vou colocar os elementos que eu tenho, portas, janelas, se tiver divisórias, layout e tudo mais. Tá certo? Por hoje é isso. Qualquer dúvida que você tiver, você pode deixar aqui nos comentários. Se tiver algum tutorial que você quer que eu faça, explicando qualquer coisa, pode pedir, eu faço o vídeo para vocês, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo, né? Vamos ajudar essa professora aqui a difundir esse canal, fazer com que os estudantes de arquitetura aprendam esses comandos e divulguem aí para os seus amigos, para os seus colegas, tá certo? Muito obrigada e até a próxima!